Olá, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buen sol. Y entonces vamos a presentar aquí sobre una estación en Marte. Yo soy el profesor Julio Rezende de Brasil y esta es la misión 139 organizada por la Estación Análoga Habitat Marte. Esta es una misión virtual y entonces esta misión 139 ocurre desde, hoy es día 26 de marzo de 2023. Entonces, para quedar el registro, ¿no? Entonces, traemos aquí uma reflexão sobre como pode ser esta moradia em Marte, esta habitação. Então, todos nós outros estamos ah, em búsqueda por uma habitação saudável, que seja principalmente que pueda trazer saúde mental para as pessoas que compartam este ambiente. Então, este é um desejo tanto em la Terra como também em el espaço. Este é um conceito imaginado en el contexto de las misiones virtuales de Habitat Marte. Entonces, imaginamos una estación que tiene diferentes infraestructuras y entonces, en esta presentación vamos a hablar de modo más específico sobre la estación principal. Imaginamos também, em um caso futuro de exploração de Marte, que essa será como a primeira infraestrutura que vai a operar em Marte e depois essa estação dando suporte para as outras que vão ser construídas. Então, a primeira parte da apresentação é sobre o design interno, como pode ser o uso desta estrutura. Essa estrutura tem uma largura, um diâmetro de 8 metros, que a ideia é que ela pueda ser transportada a bordo del cohete Starship de SpaceX. E então, uma de los participantes de uma de nossas missões, Mariana Guerra, de Brasil, ela hizo a proposição não de uma estrutura circular, mas uma estrutura em forma de hexágono, e ela chamou estas estruturas de alfa, beta e gama, e cada uma teria uma, um propósito diferente. El alfa seria para descanso e relajação, el beta seria para entretenimento e também restaurante e atividades sociais, e el módulo Gama seria como o centro de controle e operações de apoio para toda a estação. Então, el módulo Alfa, ele tem 14 liteiras. Imaginamos que nessa estação teria como 28 astronautas operando em toda a estação, uma média de 4 astronautas por cada de las 7 infraestructuras. Então, teríamos 28, e então esse seria o lugar que os astronautas estariam vindo para relajar em la estação principal. Aqui, então, imaginamos que é importante fazer o cultivo de plantas a bordo, por algumas razões, evaluar a qualidade de ar, levar a natureza ao habitat. Isto pode trazer benefícios psicológicos, menos estresse, mais saúde e bem-estar, possibilidade de produção de verduras, trazendo praticidade e facilidade para preparar a comida, conceito de coletar e comer, e útil também para a meditação. En el módulo alfa tenemos también el dormitorio. Entonces, el dormitorio trae algunos pensamientos, como tener un descanso reparador en el espacio,
como tener buenos sueños, como la noche puede ser reparadora. Entonces, esto imaginamos que es muy importante tener buenas condiciones para la relajación de los astronautas para que ellos tengan salud. En módulo alfa tenemos también una sala de lectura y estudio. Aquí tenemos dos posibilidades, la posibilidad de los libros físicos y también el contenido digital. Entonces, eh, teríamos ahí, sería muy importante imaginar cómo poderíamos tener una gran cantidad de conteúdo digital disponible para los astronautas. El módulo beta aquí, entonces imaginamos también que en todos esses tres módulos tenemos tres pisos. Entonces, neste aqui, tenemos o piso bajo, tenemos la cocina, el comedor, el segundo piso, la sala de estar, y el terceiro piso como un ginásio aqui. E este é um conceito de Michael Lowry em Kitely, em la plataforma Kitely, que ele imaginou como poderia ser uma sala de estar em la estação. Aqui en la cocina poderia ter alguns vegetais de fácil colecta. Aqui é um robô de uma empresa chamada Moley, que ele pode servir de apoio para as operações la estação de Marte. Um exemplo del comedor, de como poderiam estar operando. El ginásio, aqui temos várias situações de los astronautas practicando exercícios físicos. E então, para el espaço, é muito importante a prática regular de los ejercicios físicos porque há perda óssea, também perdida muscular. Então, é muito importante imaginarmos como os astronautas podem manter a boa condição física, observando aí esses exercícios e em máquinas adaptadas também para a condição de um terço de gravidade quando se compara com a gravidade da Terra. O terceiro componente é o módulo Gamma, e então ele tem el piso bajo la sala de investigación, el segundo piso sala de formación, entrenamiento, y el tercero piso el control de la misión, aquí en el topo. Observamos aqui como as pantalhas têm evoluído desde Apollo, Shuttle Missions, hasta la cápsula Dragon de SpaceX, una gran evolución. Entonces, imaginamos sistemas de multirecursos que van a ser operados en sistemas ahí que van para el espacio. Imaginamos también una plataforma, un dashboard donde de la estación principal tiene el control de todo lo que está ocurriendo en la estación. Entonces tenemos comunicación con el invernadero, la central eléctrica, con centro de salud, con centro de saneamiento. Y aquí son algunos, no voy a hacer la lectura de todo, mas algunos principales puntos. Por ejemplo, en la estación principal que tenemos la cocina, en la estación principal, então necessitamos estar em contato com o invernadero para saber quais são os alimentos que estão a ser produzidos, que vão estar disponíveis para a cocina. Então, a cocina vai a ser um equilíbrio entre os alimentos pré-preparados e os alimentos produzidos em el invernadero. Necessitamos também um contato com a central elétrica para saber como está a geração de energia e suas fontes.
de kilopower, que é um gerador nuclear. También el funcionamiento de la energía solar, el biodigestor. Entonces, cuánto está siendo producido de energía, como también está el consumo. Precisamos também falar com o centro de saúde para saber como está a condição física e mental de los astronautas. Com os níveis de radiação, é muito provável que os astronautas desenvolvam problemas de saúde, enfermidades. Então, necessitamos ter um controle muito, muito perto, muito constante para garantir a saúde dos astronautas. E também o contato com o centro de saneamento para saber quanta água está sendo produzida, quanto se a produção de oxígeno também está em níveis corretos, porque a estação de saneamento é como o coração de la estación. Entonces, si para la operación, no hay agua ni también oxígeno para los astronautas. Y también tenemos contacto con la estación de ingeniería para saber principalmente si hay condiciones adecuadas para las actividades extravehiculares de los astronautas que van a hacer reparación y mejorías en la paisaje, ¿no? de la estación. Entonces, el módulo Gamma tenemos la sala de investigación, también una pequeña sala de investigación para análisis de la prenda del traje espacial, análisis de suelos, otros exámenes. Y entonces, todo eso que presentamos es sobre la primera dimensión, que es sobre el design. A segunda dimensão que temos a falar é sobre as tecnologias aplicadas. Então, imaginamos, por exemplo, na cozinha vamos a ter horno, refrigerador, na área de entretenimento, cascos de realidade virtual, hidromassagem, spa, raio de discoteca, em centro de controle, computadoras, antenas, sensores. Entonces, imaginamos que todo isso vai ser transportado desde a Terra. É possível esse recurso generar em sítio, então, ou transportado desde a Terra. Então, imaginamos que quase tudo vai ser transportado desde a Terra. E alguns utensílios se imprimirão em 3D na estação principal. E parte dos alimentos serão produzidos em el invernadero de la estación. A terceira parte da apresentação é sobre a gestão. Então, imaginamos 4 posições: o comandante, o jefe executivo, o cocinero, o chefe e o assistente general. O comandante pode ter uma formação multidisciplinar. É muito importante a capacidade de liderazgo, uma competência intercultural, e ele tem vários deveres, como o controle das atividades extravehiculares e contato com o centro de engenharia, proponer rotinas e protocolos, proponer orientações, também coordenar as rotinas diárias de comunicação com as agências espaciais, como NASA, ESA, ISRO, JAXA, a agência China e outras também. Também coordena a comunicação com centros de controle de missão, instalações, tripulação e algumas vezes a comunicação com astronautas específicos. O jefe executivo, ele vai dar suporte ao comandante. Seria interessante ter uma pessoa como um engenheiro, um especialista em tecnologia de informação, um psicólogo. Ele vai supervisar todas as operações, manter todas as instalações em funcionamento, e
principalmente dar apoyo al comandante. El tercera posición, el cocinero o cocinera. Esta pessoa pode ser um chefe de cozinha, um nutricionista, um gastrônomo. E aqui tivemos uma missão virtual com a doutora Sayan Proctor. Ela disse buenas, importantes considerações sobre a alimentação. Aqui é uma foto da película Matrix. Este é o personagem Neo, interpretado por Keanu Reeves. Y él está muy aburrido porque todos los días es la misma comida y él no está feliz con eso. Entonces, para Marte, es muy importante en la visión de doctora Sayan Proctor tener una alimentación que combine parte da alimentação que seja transportada desde a terra, mas também combinada com alimentos frescos. Nesse caso, temos uma foto aqui com a alimentação de los astronautas e a última foto são alimentos produzidos em la estação análoga Habitat Marte. Então, este cocinero ou cocinera tiene los deberes de definir el menú, las comidas, las logísticas de los alimentos, preparación, todo eso, y evaluar también las necesidades nutricionales del equipo, planificar la disponibilidad de alimentos y definir los turnos de la alimentación. La última posición es un asistente y ello va también a dar todo el soporte a la operación de la estación. Imaginamos sobre em termos de formação de los astronautas para trabalhar em la estação principal, que é muito importante a saúde mental, também uma rápida aprendizagem sobre novas habilidades basadas em situações identificadas em Marte, funcionamento do sistema, novas tecnologias, posições e simulações. Identificamos vários vídeos na internet relativa à gestão de los equipos, saúde mental. Também imaginamos que é muito importante ter uma grande quantidade de músicas e películas. Também vídeos sobre saúde ocupacional e segurança. E também sobre resiliência emocional. Imaginamos aqui que os astronautas necessitam de 1 quilo de comida por dia, também 4 litros de água para beber, também água para preparar os alimentos e também água para o banho de los astronautas. Sobre algumas diretrizes para proporcionar a outras instalações da estação, imaginamos principalmente tópicos relativos ao controle mental, não? Porque imaginamos que pode ocorrer situações de estresse durante a missão, então é necessário um grande controle mental. Também ocupação saudável, diretrizes de saúde, meio ambiente e segurança, harmonia e colaboração, estímulo à cooperação, bem-estar através de conteúdo interessante para entreter a equipe. A quarta parte da apresentação são sobre os protocolos. Então, imaginamos alguns protocolos específicos importantes voltados à saúde mental, que promovam a harmonia, buenas relações, para como lidar com o estresse, para organizar todas as atividades, produzir os alimentos, protocolo para a gestão da água e da energia. Sobre segurança e saúde, faz parte também da segurança, da saúde, e pensar também em bem-estar psicológico, protocolo de higiene, também
colecta de los datos de la salud de los astronautas y también aspectos como el manejo del equilibrio psicológico y otros puntos. Sobre el protocolo de ocupación y entretenimiento, imaginamos la celebración de los cumpleaños, todas las semanas tener un día como viernes, por ejemplo, o sábado, para tenemos fiestas, días de celebración como Diwali Holiday de India, Dia de los Muertos de México, el Carnaval de Brasil, Halloween de Estados Unidos, Navidad, Ano Nuevo y otras fechas. Entonces, un día de spa, de relajación, juegos de mesa, yoga, mindfulness e também parte de entretenimento ser provido pelo terabytes de música, películas e livros digitais. Imaginamos que a operação de então na estação principal, um jardim vertical. A principal ideia é provimento de comida e horticultura. Não? Sobre esse processo de microprodução de alimentos, teríamos então um protocolo para o cultivo de los alimentos, um protocolo de mantenimento e detecção de ajustes, colecta de los alimentos, rotação de los cultivos e polinização de las plantas e também algumas plantas necessariamente terão que ser cambiadas depois de um tempo de acordo com o ciclo da planta, o tempo da vida da planta. Sobre a impressão 3D, imaginamos ser importante ter diferentes tipos de impressora 3D, como, por exemplo, aqui uma imagem de uma impressão utilizando cerâmica. E então, seria interessante até produzir esta cerâmica com o regolito marciano, um outro exemplo usando plástico. E então já há disponíveis impressoras 3D de cerâmica e também de polvo de metal. Então, sobre a impressão 3D, imaginamos que a necessidade de muitos ficheiros de dados de proyectos CAD para que puedan ocorrer la impresión de estos proyectos de diferentes utensilios. Y entonces imaginamos también un protocolo de degradación del reciclaje de productos. Entonces, para eso es muy importante tenemos, por ejemplo, en caso de plástico, tenemos un single plastic, o un único plástico para todos los productos que puedan, caso sean destruídos, se pueda transformar em um novo plástico que pueda ser utilizado para novos processos de impressão 3D. La última parte de mi presentación son los spin-offs. Entonces, los spin-offs son tecnologías que imaginamos que podemos aplicar en la Tierra. Entonces, aquí hay una máquina que ella hace la succión del sangre de los astronautas, porque en el espacio hay una tendencia de grande parte del sangre quedar en la cabeza de los astronautas. Eso trae muchos problemas de salud. Entonces, ocurrió el desarrollo de una máquina de succión de sangre aquí. Y entonces, eso coopera para que los astronautas queden con una salud mejor. Aquí la segunda foto es del invernadero llamado VEG, que está en operación en la Estación Internacional Espacial. Y la última foto aquí es un prototipo, un concepto que no ocurrió hasta hoy el lanzamiento, mas que podría ser una gafa
de realidade virtual, então, ou realidade aumentada, então, para que esse tipo de tecnologia pueda ser utilizada por los astronautas en la estación. Aquí tenemos una máquina llamada de equipamento de processamento de urina. Então, esto está a bordo de la Estación Internacional Espacial. Entonces necesitamos de máquinas que hagan reaproveitamento de la agua, principalmente de la orina de los astronautas. Aqui uma tecnologia para ahorro de energia, então seriam pisos tátiles que podem generar energia. E aqui uma máquina para fazer a trituração de plástico, e então esse plástico seria depois transformado em filamentos para a impressão 3D. Sobre algumas pautas aplicadas à vida diária da Terra, imaginamos como o mais importante que os astronautas podem estar falando para as pessoas na Terra é relativo ao bem-estar mental, também pautas de saúde, meio ambiente e segurança, rotinas diárias, como são as rotinas diárias de los astronautas, os protocolos, e também uma mentalidade de reciclagem, por exemplo, na aplicação de impressão 3D no espaço. Finalmente, a última parte desta apresentação é imaginar quais são os impactos em los objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Então, imaginamos que a operação desta estação em Marte tem uma contribuição aqui para pensar principalmente a saúde e bem-estar, que é o objetivo 3. Também a todo tempo temos que ter a aprendizagem de novas ideias, que é então conectado com o objetivo 4. É muito importante ter um equilíbrio entre homens e mulheres na estação. Isto já está sendo observado por estações espaciais agências espaciais como NASA e Agência Europeia. Então, ter um equilíbrio entre homens e mulheres. Também, o que a operação da estação principal é muito importante ter a economia de água e a economia de energia. E também aqui, que mais, o 12, que é o consumo responsável. Então, é muito importante aí a reciclagem, que está conectado com o objetivo 12. E o objetivo 16, que é uma boa gestão, e o objetivo 17, que são as alianças e parcerias. Então, imaginamos que a operação da estação principal teria impacto nestes objetivos do desenvolvimento sustentáveis que estão mencionados aqui. Este é meu Twitter, Julio FD Rezende, meu Instagram é Julio Rezende, meu e-mail, e outras pessoas, então, que vão ver esse vídeo no futuro, podem contactar-me para mais detalhes sobre investigações, sobre alguns desses pontos que foram compartidos aqui. Então, vou para a gravação. Então, muito gusto.